Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral. Senta o dedo no like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, seu comentário. A gente tá trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno. Depois de vivermos aí um ano de 2021 trágico, onde o Vasco foi aí o 10º colocado. Família vascaína, falta 3 rodadas aí pra gente, se Deus quiser, voltar à elite do futebol brasileiro. Ansiedade, pelo menos pra mim, tá batendo. Eu tô muito ansioso pra ver o Vasco onde ele tem que estar e não sair nunca mais, quer uma Série A. Vou fazer o seguinte aqui nesse vídeo, aquele esquema, falou de Vasco, Série B, acesso, eu trago aqui. Vou trazer o programa da ESPN Brasil, que fez uma simulação aí sobre as 3 últimas rodadas da competição. A gente ainda vê aí Grêmio, Bahia, Vasco, próprio Sport, Criciúma, Sampaio Corrêa, acreditando aí que podem conquistar o acesso. Claro que Grêmio, Bahia e Vasco estão ali mais próximos de se confirmarem o seu acesso, mas esses times aí ainda estão sonhando. Aí o programa fez uma simulação, quero passar aqui e ver se você concorda. Vamos lá. Faltando 3 rodadas para terminar a Série B do Campeonato Brasileiro. Ei, Pascoal, que sufoco, olha aqui. Ele até suspirou agora. Suspira porque o negócio vai apertar, hein? O negócio não tá mole, não. O Cruzeiro parou? O Cruzeiro parou porque já subiu, já é campeão. Então agora é só festa para Raposa. Mas abaixo do Cruzeiro é o seguinte: Grêmio 58, Bahia 57, Vasco 56, Sport 53. Eles têm chance de disputar aí a primeira divisão do ano que vem. Mas pode sobrar um deles, pode sobrar mais de um, porque tem muita gente chegando aqui na classificação do Campeonato Brasileiro. Sampaio Corrêa, Criciúma, Ituano, são times que ainda têm possibilidades matemáticas. Qual grande será que não vai subir? Nós temos os jogos que faltam para Grêmio, Bahia, Vasco da Gama e Sport. Veja lá, o Grêmio, Náutico fora, Tombense fora, Brusque em casa. Bahia, Vila Nova em casa, Guarani em casa, CRB fora. Vasco, Criciúma em casa, Sampaio Corrêa em casa e Ituano fora. Sport, Londrina fora, Operário em casa e Vila Nova fora. Misericórdia. Então vamos lá. A brincadeira aqui é o seguinte, vamos fazer um simulado dos resultados. Começando pelo jogo do Grêmio com o Náutico. O jogo será lá no Recife. Aí não tem jeito. Não tem jeito o quê, Vasco? É o último colocado, o Náutico. O Náutico, o Timbu não passa cada vergonha, hein? Infelizmente. O Náutico passa cada vergonha. Vocês acham que vai dar Grêmio, é isso? Grêmio vence lá? Eu não consigo enxergar nada no Náutico. Infelizmente, não consigo. Eu perdi a conta de quantas vezes mudou o treinador do Náutico. Se vocês souberem, me avisem. Porque eu perdi a conta. Eu também, Pascoal. Passou de uma das mãos aqui. Então, achamos que... Vitória do Grêmio. Vitória do Grêmio, é isso? Unanimidade aqui? Vitória do Grêmio. Então vou botar aqui Grêmio 1-0, tá? Aí o Grêmio pula para 61 pontos. Aí agora vamos para Sport fora de casa contra o Londrina. Londrina perdeu consistência, né, meu senhor? Perdeu, ficou para trás. Infelizmente, perdeu consistência. Vinha bem, vinha competindo bem, brigava ali na 4ª posição. Até o confronto contra o Vasco da Gama estava na briga. Exato. E a partir daí o time perdeu. É normal que isso aconteça. Porque quando você entra nessa reta decisiva, você vai precisar do time, do elenco. E aí, às vezes, você não tem. Muito embora o Adilson esteja fazendo um trabalho espetacular. Sim. O trabalho do Adilson é espetacular. Mas complica o Leão lá? eu vou dizer pra você. Dá pra dizer o que vai acontecer nesse jogo? Isso é um jogo característico de empate. Agora, precisa saber, o jogo vai ser na ilha? Não, o jogo vai ser lá. Vai ser em Londrina? Vai em Londrina. Vai ser em Londrina? Café, no Estádio Café. Porque só tem um jogo contra o Operário, né? Exato. Só tem um jogo contra o Operário que é na ilha. Exato. Então, 2 fora e um em casa. Eu acho que o jogo em Londrina é um jogo para... Eu vejo o jogo como empate. Empate. Calçado e Silas acham que o quê? Também. Empate, um empatezinho. Empatezinho, professor? Empate porque será que o Sport vai conseguir virar essa página desse incidente que foi muito grave e ainda tem a questão da punição, não punição, o que pode acontecer? Tem isso também. Então eles vão para um jogo decisivo, mas com a cabeça, né? Tudo bem, é um vai time... perder ponto, não vai perder ponto? Justamente. Mando de campo. Por isso, e mesmo assim, tá muito forte ainda, então eu também. Eu não diria derrota para o Sport, não, mas eu acho que é jogo para empate também. Perfeito. Aí o Sport pularia para 54 pontos. É uma boa notícia para Vasco, Bahia e Grêmio, porque o Sport não chegaria
neles. Agora vamos para Vasco da Gama e Criciúma em São Januário. Só lembrando o seguinte, hein? O Criciúma tem 53 pontos. Tem chance de subir. E São Januário. Precisa ganhar do Vasco para isso. Precisa. E fora de casa, o Criciúma tem o mesmo número de pontos que o Vasco, digo. Ele vai jogar fora de casa, 17. Então, não é grande coisa, mas ali, 8º lugar para o Criciúma na campanha dos mandantes. O Vasco... 5-2 ou 5-3, João? Nesse momento... O Criciúma tem 52 hoje. 52 hoje, perdão. Hoje. 52. 52. E o Vasco tem 56. 56. E aí precisa desse resultado para fazer O 56. Criciúma, se quiser ter chance de subir, tem que vencer o Vasco. Esse é o jogo do... O Criciúma não tem outro jogo, é esse. E o Vasco, dependendo dos resultados, pode sacramentar uma o Criciúma, volta. ao contrário de algumas equipes, inclusive como o Ituano, por exemplo, o Tombense. A Tombense me deu esperanças quando chegou no 4º, no 5º lugar. Entendi que a Tombense me decepcionou. Teve uma queda. O Ituano também. Acabou perdendo força, porque o Ituano poderia decidir a vaga no último jogo contra o Vasco em casa. Mas o Ituano perdeu força. Ao contrário, o Criciúma, que não começou bem, vem melhorando. Esse é um jogo osso pro Vasco. Quem vence, hein? Vasco, Criciúma, Se eu empate. tivesse que apostar, eu ia apostar no Vasco. Vasco. Mas porque a torcida leva o time no peito. Vocês também apostam no Vasco? Acho difícil. Para mim, Jogo o copo tava meio vazio até aquele empate contra o Sport. Eu acho que agora o copo pro Vasco tá meio cheio. Então, para mim, vitória do Vasco. Vitória do Vasco. Eu também vou nessa. 59 pontos. O Vasco chega ganhando da equipe do Criciúma, que praticamente ficaria fora aí da possibilidade de acesso. E agora o Bahia, que recebe o Vila Nova. O Vila Nova se salvou ao longo do campeonato. E o Ralf Vila chorou Nova... de emoção. Hã? O Ralf chorou de emoção, é jogador do Porque Corinthians. o Vila Nova tem uma torcida que é um negócio de maluco. Você conhece bem, né? Trabalhou lá. Eu trabalhei no Vila Nova, trabalhei no Goiás também, mas a torcida do Vila Nova é uma coisa de doido. É de doido. Cita um negócio. É do Bahia Mas também. o jogo é... Jogo na Bahia. O jogo é Na Bahia. Bora, Bahia, mesmo. Eu acho que não pode entender que o time já se safou, já tá legal. Tem que entender um pouco mais do que isso. Né? Eu acho que o Bahia tem tudo para ganhar. Aliás, dos 3, o Bahia tem 2 em casa. Tem Bahia 2 e em Vasco. casa. Tem 2 em casa. O Bahia e o Vasco tem 2 jogos E em eu casa. acho que esse fator de 3 jogos, 2 em casa, determinam as possibilidades do time. Então vai dar Bahia? Porque tem dia que não dá para jogar futebol com qualidade. Tem dia que tem sendo... Aqui, a Série B, você sabe como é que funciona. Né? Sim. Então vocês apostam em vitória do Bahia? Vila Nova só ganhou 3 jogos fora de casa na campanha de Série B. Então, se o Bahia perder do Vila Nova em casa, é um fato raro na vida do Vila Nova ganhar. E o Bahia aí não vai querer subir tomando em A casa. motivação Se do você Bahia é consultar e ver o Vila Nova diferente fazendo gol. da motivação do Vila Nova. São 8 empates do Vila Nova. Então apostamos no Bahia, é isso? Bahia. Meus amigos, caso os nossos resultados se confirmem, a gente pode dizer que na 36ª rodada praticamente ficará definido o acesso, porque o Grêmio terá 61, o Bahia 60 e o Vasco da Gama 59, o Sport com 54. Eu queria fazer só uma Então, se ponderação. acontecer o que a gente está dizendo aqui, já na próxima rodada pode definir praticamente Só a... uma ponderação a respeito disso. Porque é o seguinte, nessa fase, quando faltam 3 jogos, nessa fase que vai depender do time que joga em casa, e tem time que tem 2 jogos em casa, eu acho que entra um fator que o empate aparece muito. O empate, por exemplo, Criciúma e Vasco. O Vasco é favorito? Mas eu não descarto o empate. Porque o Criciúma vem subindo. Você vai levar em consideração o jogo do Bahia. O Bahia tem 2 jogos em casa. Pode ter empate. Exatamente por conta dessa estabilidade, não é instabilidade, é estabilidade da reta final do campeonato. O Vasco teve 2 jogadores expulsos? Parece que sim, né? Na súmula, teve dois jogadores expulsos. O Raniel, inclusive. O Raniel foi aparecer na súmula como expulso. E o Luiz Henrique estava no banco de reservas. Bom, então, praticamente, né? O Raniel, Que fez Então o agora gol, vamos para a 37ª rodada. Coloca no telão, por gentileza, Fabrício da Fiel. O rapaz aí tá fazendo conta, o nosso amigo vascaíno aí no controle, é isso? Dudu da Colina tá aí. Urso da Gama tá aí também. Urso da Gama tá preocupado. Não, mas ele tá botando fé. Ele tomou um café hoje ali no corredor. Com uma dose leve. De quê? Ele já tinha terminado o trabalho. Açúcar? Botou um pouquinho de uísque. Tenso. O quê? Filipão. Teve isso, Filipão? Porque tenso. Urso da Cama tá um pouco... Pascoal, não é mole não. Vamos lá, hein? O 37ª rodada, Esporte e Operário. Mando do Sport. A primeira pergunta do Silas para mim foi a crucial. Vai ter punição?
É provável. Até chegar essa partida vai ter punição? Aí não sabemos, que a O justiça é um pouco STJD lenta. vai esperar terminar o campeonato para encontrar a punição? É possível. Porque E é o jogo seguinte, não será na Ilha do Retiro, provavelmente. Né? Não, não será. então, Pode ser na não, Arena Pernambuco. vai ser... onde que será o jogo? Né? Vai ter público? Vai se permitir... A punição terá a participação do público, da ausência do público? Provavelmente Porque- não será na ilha e não terá público. A Provavelmente. torcida do Sport deixou de ser o 12º jogador nesse jogo. E é contra uma o Vasco. torcida que faz Tava diferença. empurrando hein? o time. Faz em casa. diferença. Tá, até o pênalti, né? Até o pênalti. Até o pênalti. Aí Depois- agora o resultado disso é ela ajudar os adversários. E o fator comum entre o Sport e o Bahia é o Vila Nova, Exato. né? Vocês acham que o esporte, com isso tudo, pode se dar bem lá, em cara de empate? João, eu acho Derrota. que eu penso como o Silas, isso pode tirar muita atenção dos jogadores do esporte. Porque os jogadores não sabem quando vai acontecer o julgamento, a punição, o que vai acontecer. Isso tira muita atenção. Isso Empatezinho, maroto? desvia o foco muito seriamente, muito seriamente. É uma preocupação inconsciente que psicólogo nenhum consegue resolver. Porque podemos- às vezes chama o psicólogo lá, né? Conversa, bate um papo e tal. Mas esse tipo de coisa, como é que você tira da cabeça do cara? Muito bem. Então podemos marcar aqui um empate, é isso? Pode ser? Concordam? O Operário palpite? Fantasma? É, Fantasma também. Operário de Ponta Grossa. Fantasma também, vou falar Vou você. dizer que o Sport ganha esse jogo. Ganha o jogo? Mas Alguém concorda com vitória do esporte? Pode até ser, eu acho que o Então, o vamos Sport lá. pode até ganhar um jogo, mas A gente não tá, a gente tá falando, a gente chegou nesse ponto porque faltou regularidade. O único regular está lá classificado, já está ali. Então agora- botamos aqui vitória Não, do esporte aqui. também né? não- Vitória são do bases esporte. assim. A base disso é areia movediça. claro né? que a gente Então, gosta. O João, o a gente precisa só dar uma acelerada aqui? O torcedor do esporte. Aham. Claro que todos nós gostaríamos de ver o time do esporte, esse gigante esporte, de volta. O esporte ganhou a Copa do Brasil do Corinthians, meu senhor. Sim, ganhou. Sem Hã? dúvida, sem Então, dúvida. é um time gigante. Nós gostaríamos de ver o esporte de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Fiz muitas transmissões, de você também, Paulo também, muitas transmissões de jogos do esporte na primeira divisão do futebol brasileiro. Então, nós gostaríamos muito de ver o esporte de volta. Mas o fato que aconteceu, o que aconteceu com a torcida do esporte, as agressões, tudo que ocorreu naquele jogo trabalha do com- Vasco, isso, lamentavelmente, a gente não sabe como que vai influenciar nos juízes, naqueles que vão julgar o caso. E eu acho que, nesse caso, o esporte perde e perde no psicológico também. Perfeito. Preciso que os amigos acelerem um pouquinho, só dando os palpites aqui. É Vasco e Sampaio Correia. Vitória, empate, O vitória. artilheiro do campeonato tá lá, hein? E aí, hein? São Januário, hein? São Januário. Vitória do Vasco? O Sargento não pode esquecer o Sampaio Corrêa. Nossa, Sampaio E aí? Corrêa Tem chance de subir. Sampaio Correia tá na briga A também, né, gente meu está senhor? falando de gigantes assim, comparados aos outros times da Série B. Né? São gigantes, mas nem sempre estão gigantes, né? Então você fala de Vasco, você fala do Grêmio, do Cruzeiro, do Bahia, mas quando vê o Sampaio Corrêa, ele está fora desse círculo. Tá, então a tá. campanha dele é relevante. Apostamos Pode aqui dar o quê? uma zebra aí. Apostamos no empate, na vitória do Vasco ou na vitória do Sampaio? Eu aposto na vitória do Vasco. Eu aposto na vitória do Vasco. E você, Pascoal? Eu acho que o Vasco faz 2 vitórias e um Duas empate. vitórias, ele é bom, Vasco. mas é bom tomar cuidado. Muito bem, ó, o Vasco Porque aqui... o Vasco vai pegar na última rodada o Ituano, né, meu senhor? Exato, iria para 62. Se acontecer isso que nós falamos aqui do Vasco, ganhar os 2 jogos em casa, o Vasco subiu. Pode comemorar aí, Urso da Gama. Muito bem. Bahia Só uma coisa, e Sampaio Guarani. Corrêa tem uma vitória só fora de casa. Tem só uma Então vitória. então Bahia e Guarani. Da Bahia? Vamos de Bahia? O Guarani tá se salvando, né? Tá se salvando. Vamos de Bahia? Vamos de Bahia ou não? Eu acho que é um jogo para empatar. O Empate. time do Bahia, às vezes, pega um time adversário como o Guarani e se complica. Alguém aposta na vitória do Bahia, no empate na vitória Bahia. do Guarani? Também. Bahia. Eu aposto na vitória do Bahia aqui. Mini! Empatou aí. Vitória do Bahia ou empate? Bahia e Guarani, hein, Mini? Entra em ação, Mini. Ele vai. O que a Mini falou aí, Fabrício? Certeza que ele vai falar Guarani. Hein, Fabrício? Bahia. Falou no Bahia. Exatamente. Bahia. Boa, Mini! Mesmo o Neto, É isso aí. o Neto jogou no Guarani. Tombense e Grêmio fora de casa. Cristo que me proteja. Tombense, empate ou Grêmio? Em quem vocês apostam? Grêmio. Tombense e Grêmio? Tombense e Grêmio.
Grêmio. A Tombense me decepcionou. Aliás, Lauro Araújo, o Alegrão, grande Alegrão, matemático do nosso programa aqui, está me dizendo que Bahia e Grêmio podem garantir o acesso na 37ª rodada do Campeonato Brasileiro matematicamente. Ok! Olha, o Grêmio chegar com uma rodada de antecedência à primeira divisão, espetacular, maravilhoso. Mas pelo time que tem o Grêmio, era para chegar com 5, 6. Perfeito. Então, na nossa simulação aqui, o Sport permanecerá na Série B. Subirão. Cruzeiro já subiu. Bahia, Grêmio e Vasco da Gama. Vamos aguardar para ver se a simulação vai virar realidade. São 3 rodadas especiais da Série B para definir quem vai para a primeira divisão no ano que vem. É isso, família vascaína. Por mais aí que os confrontos do Vasco em comparação a Grêmio, Bahia, o próprio Sport, né? O Criciúma, o Sampaio Corrêa, a campanha do Vasco nessas 3 últimas partidas aí é mais difícil, né? Porque acaba enfrentando aí times que ainda estão sonhando aí com o acesso. Mas eu tô muito confiante. Esse empate aí na Ilha do Retiro, tem essa situação aí também do STJD. Então, se Deus quiser, 2023 é Vascão na Série A, família vascaína. Vou ficando por aqui. Tamo junto. E é muito bom ser Vasco.